Mas essa realidade não é a realidade da nossa geração. É uma realidade da igreja. Desde que Jesus venha estabelecido, o fim do tempo está próximo. As últimas coisas chegaram. Jesus inaugura esse final dos tempos. Ele chega e ele é exatamente o começo do fim. E a igreja, já em Pedro, ela poderia olhar ao seu redor e ver seus irmãos sendo perseguidos, perdendo suas casas, perdendo tudo. E Pedro fala, o fim está próximo. E é uma realidade que nós temos que ter em nosso coração. É lembrar sim, o fim está próximo. É lembrar que pode ser que essa seja, quem sabe, a última guerra mundial, ou não seja nem a guerra mundial, seja a próxima guerra fria. Pode ser que essa seja a última vez que Petrópolis passe por isso, porque o fim está próximo. Mas nós precisamos lembrar e trazer ao nosso coração que Pedro fala isso, não para que a igreja desanime, não para que a igreja fique preocupada, alarmada dentro de casa. Não, o fim está próximo, por isso, trabalhem, por isso, aproveitem cada momento, por isso, usem esse tempo que está chegando ao fim, para viver, para falar do Evangelho, para glorificar a Jesus Cristo. Use esse fim que está próximo para falar. Nós muitas vezes nos esquecemos, mas quem viveu em Petrópolis sabe que em questão de poucos minutos, tudo pode mudar. Ruas foram alagadas em questão literalmente de minutos. Pessoas que tinham ido trabalhar e achavam que era mais um dia comum, não chegaram em casa. Nós vivemos um tempo e o fim pode estar próximo. A nossa vida é como um sopro. Se a pandemia já tinha nos colocado nessa urgência, que uma simples doença poderia ceifar a nossa vida em tão poucos dias, em Petrópolis nós tivemos esse ensinamento de Deus mais uma vez. O fim pode estar próximo. O fim pode ser a qualquer momento. E Pedro então fala isso para chamar a igreja a atenção, para chamar aquela igreja que estava com medo, que estava aflita, a olhar o fim como próximo, mas com outra visão, com a visão de urgência. Então, trabalhem, então hajam, então façam. Nós temos que ter essa urgência de olhar para as pessoas ao nosso redor e pensar, realmente, pode ser a última vez que nós vamos ver ela. Será que nós não devemos falar do Evangelho? Falar do amor de Jesus? E ele então fala e começa a clamar a essa igreja perseguida e afastada, essa igreja desnorteada. Sejam criteriosos e estejam alertas. Sejam sóbrios nos seus sentimentos. Sejam sóbrios na sua mente. Não se permitam que seu coração se turve, não se permita que seu coração fique desesperado. A situação é desesperadora. A situação é terrível. Eu realmente oro e clamo a Deus quando leio a notícia no jornal que temos na cidade um professor que perdeu a família inteira. Mulher, filhos e sogros. A situação é terrível. A situação é complicada e a única coisa que nós podemos falar é clamar para a misericórdia de Deus. Mas é nós como igreja olhar para essa situação e não permitir perder a atenção, perder nosso foco. É no momento em que a coisa está difícil, é no momento em que a situação está complicada que nós precisamos nos manter sóbrios, criteriosos. Parar, respirar e ver como podemos agir, como podemos ajudar, como podemos socorrer, como podemos continuar a viver o Evangelho em meio a tanto caos. Pedro então clama para essa igreja, se preparem, não permitam que o coração de vocês se desespere. E esse é o clamor que nós temos a fazer hoje, porque o desespero bate à nossa porta, a ansiedade, mas que nós possamos estar guardando o nosso coração. Pedro continua e fala então para essa igreja, dediquem-se à oração. Uma igreja que via diariamente suas pessoas serem retiradas de casas e serem jogadas aos leões. Uma igreja que sabia que não podia professar sua fé. Uma igreja que sabia que o Estado estava perseguindo. Pedro então fala, dediquem-se à oração. Assim como Paulo fala, orem sem cessar. Nós temos que lembrar que nesse momento,
A única solução que nos falta é clamar ao Senhor, é orar a Ele, é clamar a Ele, pedir por socorro, pedir por ajuda. Eu já narrei esse filme aqui, esse livro, né, que fala sobre um debate em que os judeus no Holocausto estão se preparando para ir para a câmara de gás, e eles decidem então julgar a Deus. Existe um documentário da BBC que narra esse livro, não se sabe se é verídico ou não essa história, mas narra então essa história dos judeus se reunindo, se preparando para ir para a câmara de gás no outro dia, e eles decidem colocar Deus em julgamento. E ao perceber toda a destruição que estava acontecendo, todo o holocausto, todo o sofrimento do povo judeu, eles chegam à conclusão que sim, a culpa é de Deus de todo o sofrimento daquele povo. Que eles poderiam então dizer, a culpa é de Deus, foi Deus que fez tudo isso com o nosso povo. Foi Ele que nos abandonou. E então você pensa, certo, e agora? Eles chegaram à conclusão de que Deus foi culpado, de que Deus foi quem levou o povo àquele sofrimento, e então cada um daqueles judeus, a terminar aquele julgamento, se olham e perguntam, o que faremos agora? Então o rabino vai, cobre a cabeça e começa a orar, porque é a única coisa que resta. Nós sabemos que o sofrimento virá sobre nossa vida, que o desespero pode se vir, mas a única coisa que nos sobra é clamar ao Senhor. Nesse momento de desespero, nós devemos orar muito. Clamar pela nossa cidade, clamar por aqueles que estão trabalhando, clamar pelo nosso coração. Quantas pessoas estão preocupadas, e nós ainda vivemos, ansiosas. Ontem fiquei sabendo que uma vizinha minha que apenas viveu a realidade de estar no centro, ter que fugir, ter que ela não veio a perder nada, mas ela viveu aquela realidade do centro. E ela não consegue mais, ela está com crise de ansiedade o dia todo, quem sabe desenvolvendo uma síndrome do pânico. E quando a gente olha por isso, a única coisa que eu posso fazer é, Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, dá a paz que excede todo entendimento, porque que trauma não deve estar em várias pessoas. E nós devemos, como igreja, nesse momento, nos dedicar a orar, nos dedicar a clamar. É no momento do desespero que nós devemos curvar os nossos joelhos e pedir ajuda ao Senhor. E é por isso que Pedro, de forma incisiva, de forma a falar, de forma a ordenar a igreja, ele diz, se dediquem à oração. Quando tudo estiver dando errado, se dediquem à oração. E ele continua, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro, ele escreve na sua carta a essa igreja, e ele sabia que dentro da igreja não é tudo as mil maravilhas. Ele sabe que no meio da igreja havia confusão, havia briga, havia problemas. Ele sabe que no meio dessa igreja havia problemas entre patrões e servos, entre patrões e trabalhadores, entre marido e mulher, entre cidadãos e o governo, exatamente porque era um governo que estava perseguindo. E Pedro o tempo todo clama para essa igreja, que essa igreja tenha a mesma atitude de Jesus, de suportar o sofrimento, de suportar a humilhação e amar ao outro, independente de quem ele seja. Pedro diz na sua carta, ame ao Estado, ore pelos seus governadores, obedeçam, se sujeitem a ele, um Estado que perseguia, um Estado que os matava. Ele ora e clama, respeitem, se sujeitem, marido se sujeita a sua mulher, mulher sujeita a seu marido. Muitas vezes numa realidade de uma igreja em que uma das partes não acreditava em Deus, em que uma das partes não concordavam com a vida cristã. E Pedro então ele clama para essa igreja, que nesse momento de dificuldade, que o amor se sobressaia. No momento de dificuldade em que muitos tiveram que viver uma realidade como a nossa, de receber pessoas em sua casa, de abrigar pessoas que estavam fugidas da diáspora. Quantos judeus não tiveram que morar na casa de parentes distantes? Quantos judeus não tiveram que acolher e ter pessoas que estavam fugidas? E esse relacionamento é difícil e é muito duro. Em pouco tempo em nossa cidade, nós já ouvimos falar de várias pessoas querendo sair dos abrigos, exatamente por isso. Não é fácil conviver com o outro. E é por isso então que Pedro clama para essa igreja, amem-se uns aos outros.
Amem muito uns aos outros, amem de forma tremenda, perdoem uns aos outros, perdoe assim como Deus os perdoou. Esse não é o momento da gente pensar, da gente buscar briga, da gente buscar e pensar em problemas. É o momento de amar, é o momento de ir ao outro e derramar amor, é o momento de ir ao outro e perdoar. Pedro então fala para essa igreja: amem profundamente um ao outro. E eu gosto sempre de lembrar que o amar na Bíblia não é um sentimento. Amar na Bíblia é verbo, é ação, é ir, é abrir a casa, é dividir o pão, é chorar com os que choram, é estar junto. Amar é isso. Amar é dedicar nosso tempo a socorrer aqueles que estão perdidos. Amar é dedicar nosso tempo e ir lá levar mantimentos. Isso é amar, e é isso que Pedro está pedindo para essa igreja perdida, afligida e sofrida. E Pedro continua: sejam muitamente hospitaleiros sem reclamação. Pedro vivia essa realidade, a realidade que ele sabia que a realidade daquela igreja era uma realidade que os irmãos tinham que acolher aos outros, que os irmãos de Jerusalém agora tiveram que ser espalhados, e eles não tinham casa, eles não tinham emprego, e que a igreja que vinha se formando, a igreja que vinha nascendo, iria ter que recebê-los em suas casas, a igreja iria ter que abrir as suas portas, a igreja iria ter que aceitar o estrangeiro, o órfão, em sua casa, e sem reclamação, sem murmurar, sem reclamar de Deus. A Bíblia, ela no Antigo Testamento, ela sempre fala que o povo de Deus deveria ser o povo que aceitava o estrangeiro, o povo que aceitava o perdido, o povo que aceitava aquele que não tem pátria. E o exemplo que Deus dá no Antigo Testamento é exatamente porque, olha, um dia vocês estiveram presos no Egito, um dia vocês foram oprimidos e eu os salvei, eu os tirei de lá, eu lhes mostrei grande amor. Então, de forma alguma, ajam dessa mesma forma com outro povo, com outra nação. Sempre que o estrangeiro estiver no meio de vocês, o acolham em sua casa. Sempre que o órfão, a viúva, o necessitado bater, dê a ele, o socorra, porque eu o socorri. É o mesmo princípio que é estabelecido no Novo Testamento para a igreja. A igreja tem que ser local de acolhimento. Como é bom saber nesse momento que quando a cidade entra em desespero, o primeiro lugar que se abre como abrigo são as igrejas. As grandes fontes de arrecadação na cidade são as igrejas. E esse é exatamente o nosso papel e nosso dever como cristãos. Se no Antigo Testamento se usava a referência do Egito, do tempo que Deus os resgatou, no Novo Testamento sempre se aponta para aquilo que Deus fez por nós. Ele nos salvou enquanto nós éramos pecadores, Ele nos salvou enquanto nós não os amávamos, Ele nos salvou enquanto nós éramos ainda inimigos de Deus. Ele nos acolheu, Ele nos colocou em sua casa, Ele nos chamou de filho. Então, da mesma forma, nós temos que fazer isso. Então, num momento como esse na nossa cidade, é realmente pensar em abrir nossas portas, em socorrer nossos vizinhos, em perguntar às pessoas de forma sincera se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. É realmente usar desse momento desesperado para viver aquilo que Deus nos chama, sermos hospitaleiros. Mas então, Pedro continua falando, e algo muito importante para a igreja: se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Pedro então ecoa o ensinamento bíblico de que a igreja é um lugar de muitos dons, de muitos talentos. Que a igreja é um corpo onde cada um possui sua habilidade, onde cada um possui o seu momento de servir. E Pedro está dizendo que nesse momento de dificuldade, de provação, é o momento da igreja utilizar seus dons da melhor maneira possível. Se você tem a habilidade de falar, vá para a rua e fale. Se você tem a habilidade de proclamar o evangelho, proclame. Se você consegue fazer isso, esse é o momento. Se você foi chamado por Deus para servir, então sirva e ore para que Deus lhe provenha a força que vem do Senhor. Pedro está dizendo para essa igreja: olha, igreja, vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas essa é a hora de vocês trabalharem,
Essa é a hora, o fim dos tempos está chegando. Mas trabalhem, corram, sirvam com o máximo que vocês puderem. Sejam luz do mundo, sejam sal da terra. Façam tudo isso, não por um movimento egoísta, não para parecer alguém grande. E ele então fala, de forma de que todas as coisas, Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Pedro fala que essa atitude da igreja, que essa vivência da igreja, de amar, de orar, de socorrer, de servir, de falar, tudo isso deve ser feito não para que a igreja seja benquista no meio da sociedade, não para que a gente seja conhecido pelas pessoas ao nosso redor. Esse não deve ser o nosso interesse, esse não deve ser o nosso motivo, mas para que Deus seja glorificado, para que as pessoas na escola que nós estamos apoiando saibam que Jesus vive, que há um Deus maravilhoso que vai os ajudá-los, que Deus está indo lá todos os dias e perguntando: vocês precisam de alguma coisa? É que as pessoas da nossa cidade saibam que Deus vai ser glorificado através das nossas ações. Que nossa atitude não seja nunca pensar que nós vamos estar fazendo algo por nós. A diferença do serviço cristão, diferente das outras religiões, é porque nas outras religiões muitas vezes é por algo egoísta. O espírita muitas vezes ajuda o próximo, não porque ama o próximo, mas porque ele sabe que se não fizer, ele perde ponto dentro da sua religião. O católico muitas vezes serve e ajuda para pagar uma penitência, para pagar alguma coisa, para se ter perdão. Nós devemos ajudar e correr em auxílio do próximo, para que Deus seja glorificado. Porque Deus um dia nos salvou, porque Deus um dia nos amou, e nós devemos clamar e propagar isso. Não devemos fazer nunca em nosso coração. E é por isso que Pedro chama essa igreja a servir. Eu gosto muito da carta de Pedro, porque Pedro, ele escreve de forma muito clara: vocês estão passando por essas provações, vocês estão sofrendo tudo isso, mas vocês vão ser o melhor no meio dessa tempestade. Vocês vão ser aqueles que vão falar sobre a esperança. Vocês vão ser aqueles que vão levar o amor, que vão levar a solidariedade. Vocês vão ser aquele que vai respeitar o Estado que o persegue. Vocês vão ser aquele que vai perdoar aquele que não o ama. Você vai ser aquele que vai ajudar aquele que não merece ser ajudado. Tudo isso para que Deus seja glorificado. E eu gostaria então de ler o começo de Pedro, porque o fim dos tempos está próximo. Mas Pedro, ele deixa muito claro, e ele começa no primeiro capítulo afirmando de forma clara e límpida o porquê ele tem fé e o porquê ele permanece firme. E eu gostaria de terminar então, que nós possamos terminar com essa viva esperança. E Pedro então fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até a chegada da salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda agora que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro escreve a essa igreja e diz: igreja, vocês vão sofrer. Igreja, vocês vão passar por avalanches, por pandemias, por guerras, mas tenham uma viva esperança. Jesus ressuscitou dos mortos. A morte já foi vencida. Vocês têm uma viva esperança que nada pode corroer, nada pode tirar, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar da graça dEle. É essa esperança que Pedro diz para essa igreja perseguida:
E ele fala que vocês vivam essa viva esperança. Que nós possamos fazer tudo aquilo que Pedro pede da igreja, que Deus requer de nós, tendo a viva esperança. Que nesse momento de sofrimento em nossa cidade, nós possamos proclamar que Jesus vive, e por conta disso nós temos esperança. Que o fim dos tempos está chegando, mas o fim dos tempos para nós será o melhor momento possível. O momento em que não vai haver mais choro, o momento em que não vai haver mais lágrima, o momento em que não haverão mais crianças de poucos dias, o momento em que não vai haver mais sofrimento, o momento em que Deus será o sol e resplandecerá sobre nós. É o momento que vamos viver com Ele. O fim dos tempos para nós não é um momento sombrio, mas é um momento de maior alegria. Então que possamos, nesse tempo em Petrópolis, ser uma igreja que ora, que ama, que perdoa, que serve, que fala e que proclama a palavra de Deus, tendo a viva esperança como nosso motor, tendo a viva esperança que Jesus vive e irá voltar para nos salvar desse mundo ainda afetado por essas provações e tempestades. Oremos ao Senhor nosso Deus e recebemos a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos clamar a Ti, Pai. Clamar que o Senhor, nesse momento de dificuldade, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a sermos a viva esperança mais uma vez nessa cidade. Tivemos a pandemia para nos provar, mas coube ao Senhor não ser suficiente para o Petropolitano. E o Senhor nos provou mais uma vez. Pai, nos ajuda a sermos como igreja algo que nós não sejamos. Pai, nós orávamos a Ti que a nossa igreja esse ano aprendesse a viver a missão. Eu clamava ao Senhor e pedia que a nossa igreja fosse conhecida nessa cidade como uma igreja que se importa, como uma igreja que ama a sua cidade, como uma igreja que proclama o Evangelho, Senhor. E o Senhor, em sua soberana vontade, nos colocou mais uma vez em uma situação de calamidade. Mais uma vez nós temos hoje, Pai, a oportunidade de não sermos uma igreja fechada no templo, de não sermos uma igreja não conhecida, mas de sairmos às ruas, Pai, e proclamarmos o Teu amor. Pai, ajuda que a nossa igreja seja uma igreja, assim como o Pedro prega, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que ajuda. Que as pessoas no bairro do Quitandinha, Pai, possam saber que aqui há uma igreja, Pai, que proclama o Teu Evangelho. Que aqui existe uma igreja que se preocupa com o desabrigado, que se preocupa com aqueles porque um dia o Senhor nos amou. Pai, é isso que nós Te pedimos, Pai. Nos ajuda a viver o Teu Evangelho nesse momento de calamidade. Nos ajuda a proclamar a Tua viva esperança. Que as pessoas possam ver em nós como o Senhor continua sendo bom. É isso que nós Te pedimos. E agora, Pai, abençoa a Tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder consolador, restaurador, maravilhoso do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo e que hoje nós possamos continuar trabalhando e durante essa semana servindo a nossa cidade. Tem um cafezinho aqui e vamos nos preparar, quem sabe, já para sair e ajudar. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, tenham uma boa semana.